Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Eu sou Estênio Moura, se você não me conhece, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse nosso vídeo dessa semana. E hoje a gente vai falar sobre esse paradoxo. É possível ter sucesso no trabalho e também estar presente em casa? Ou será que você é uma daquelas pessoas que vai muito bem no trabalho, que consegue ter sucesso, mas em casa você consegue estar presente de verdade? Antes de mais nada, o que eu quero pedir para você? Curta esse vídeo, comente, compartilhe, não se deixe de se inscrever no canal para que você possa receber todas as semanas vídeos que eu falo sobre produtividade, sobre gestão de tempo e principalmente sobre coisas que realmente importam na nossa vida. Como é que a gente faz escolhas melhores, tá bom? Para a gente começar, eu queria falar sobre um mito. E eu vou seguir um pouco aqui do roteiro que eu montei para esse nosso vídeo, e é importante que a gente siga um roteiro para ter estrutura, para ter ordem, e com essa ordem a gente consiga ser mais eficiente no conteúdo aqui e seja útil para você. Queria falar sobre um mito, que é esse mito que é o seguinte: ou eu performo, ou eu tenho tempo para minha vida pessoal. Parece que essas duas coisas elas não andam juntas. E isso é um mito, não é uma verdade, é uma crença talvez que tenha na cabeça de muitas pessoas que acreditam que ou eu faço bem uma coisa ou eu faço bem a outra. É impossível equilibrar todos os papéis, é impossível equilibrar todos os pratinhos. E de fato, esse equilíbrio ele é um pouco ilusório, porque o equilíbrio ele é uma coisa muito estável e a gente vive num mundo completamente instável, completamente cheio de surpresas, imprevistos, urgências, pressão, muitos resultados. Nós mesmos queremos muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que é possível sim nós balancearmos os nossos papéis, nós conseguirmos estar presente ou presentes tanto como profissionais bem-sucedidos, com performance, com resultado, como também dentro das nossas casas, no papel de marido, de esposa, de filho, no papel de pai principalmente, porque não adianta nada, pelo menos na minha visão, a gente ter muito sucesso no trabalho, mas a nossa vida pessoal tá toda cagada e desculpa o francês aqui que eu trago para vocês. Mas a verdade é que eu vejo muitas pessoas, e isso aconteceu comigo, se colocando uma pressão muito grande para conseguir dar conta de tudo no trabalho e também dar conta de tudo fora do trabalho. Eu vejo isso acontecer especialmente com mulheres. Né, eu tenho algumas mentoradas e uma especificamente que se cobra muito em relação à maternidade dela. Ela é uma pessoa super bem sucedida, uma profissional autônoma, ela tem sucesso, ela tem muitos clientes, né? Então ela dentro dessa carreira dela, ela consegue prosperar muito e ela se cobra muito para ser uma mãe muito presente. Só que, obviamente, nesse processo de lidar com as coisas do trabalho, ela vai vendo que as escolhas dela vão muitas vezes tirando o tempo dela de mãe. E ela se cobra muito para ser essa mãe perfeita, para ser essa mãe que participa de tudo, para ser essa mãe que toma conta de todas as coisas, que sabe de tudo, que está no controle de tudo. E eu me vejo, obviamente, não no lugar de mãe, mas no lugar de pai, um pouco com essa sensação, um pouco antes de fazer a transição de carreira. Por quê? Quando eu fiz a minha transição de carreira, uma das coisas que mais me angustiava era eu não estou participando da rotina do meu filho. E claro que naquele momento, qual que era o meu desejo maior, o meu ideal? Meu ideal era, quero participar de 100% da rotina do meu filho. Isso era impossível de fato. Por quê? Porque o 8 ou 80, ele acaba desbalanceando toda a nossa performance no sentido de todas as áreas da nossa vida. Eu não posso só fazer uma coisa. Eu preciso entender qual é o nível de energia, qual é o gasto de tempo ou investimento de tempo que eu preciso ter em cada área da minha vida para que eu faça esse investimento de tempo de forma eficiente. Ou seja, quando eu estiver trabalhando, eu preciso estar ali concentrado para fazer o melhor trabalho possível. Só que quando eu saio do trabalho e estou na minha casa, estou com os meus filhos, estou com a minha esposa, eu preciso estar 100% lá. Hoje eu estava almoçando eu, meu filho mais velho e a minha esposa, a gente estava comemorando lá o, o fim das provas do meu filho mais velho. E aí a gente estava num restaurante japonês e no meio da conversa minha esposa pegou o celular. E aí ela começou a responder umas coisas que ela precisava responder, de umas coisas que ela tá vendo de projetos dela. E eu virei para ela e falei assim, amor, celular. É muito inconsciente. A gente está tão acelerado, a gente está tão querendo estar presente em tantas coisas, que a gente tenta estar presente em várias coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo me pego muitas vezes no celular enquanto eu tô com meu filho mais novo, com meu filho mais velho, de repente estou jogando bola. Aí eu pego o celular só para ver se tem mais uma coisinha ali, só para ver se tem mais um e-mail, só para ver se um projeto foi aceito, só para ver se tem uma aprovação de alguma coisa, só para ver se aquele post que eu coloquei no Instagram deu certo, só para ver se meu vídeo subiu. E a gente acaba misturando tudo e não colocando atenção em absolutamente nada.
E é muito importante nessa nossa relação de sermos bons profissionais, de conseguirmos alcançar boa performance nas nossas carreiras, nos nossos negócios e nesse caminho de sermos bons pais, bons maridos, boas esposas, mães, filhos, filhas, nós estabelecermos o que é inegociável para nós. E aqui vem muito uma questão que eu acredito muito e tem muito a ver também do momento que eu estou gravando esse vídeo, que tem a ver com o balanço das nossas energias em relação ao que é inegociável para nós. Vou tentar explicar de uma forma mais breve para vocês. Quando a gente fala de gestão de tempo, o Jim Lowry e o Tony Schwartz, eu digo muito sobre a teoria deles do envolvimento total, porque é algo que eu tento viver diariamente. Nós termos a convicção e nós termos a intenção de cuidarmos da nossa energia física, cuidarmos da nossa energia emocional, cuidarmos da nossa energia mental e da nossa energia espiritual, para que essas energias elas me sustentem em momentos de muita pressão, em momentos de muitas coisas. Então o que eles vão dizer? Olha, você precisa cuidar da sua saúde física, do seu sono, da sua alimentação, do seu sedentarismo ou não, de tomar água, da sua saúde biológica. Você precisa cuidar das suas emoções. Por quê? Porque as suas emoções impactam nas suas relações, impactam na sua tomada de decisão. Você precisa tomar conta da sua energia mental, porque a sua energia mental vai cuidar do seu foco, vai cuidar da sua organização, vai cuidar do seu planejamento, do seu desenvolvimento intelectual. E por fim, você tem que cuidar da sua energia espiritual, que tem a ver com o seu autoconhecimento e principalmente senso de propósito. A sua capacidade de estar conectado no momento presente. Enquanto eu gravo esse vídeo numa segunda-feira, em um horário que eu percebi, olhando para o meu cronotipo, que é um horário de alta energia. Então, olhando para o cronotipo e misturando um pouco aqui os conceitos, o cronotipo vai falar muito sobre o nosso círculo ou ciclo biológico, ciclo circadiano dos nossos horários, né? O nosso relógio biológico, tentando explicar de uma forma mais simples. Eu sou uma pessoa extremamente matutina, estou gravando esse vídeo às 4, 5 horas da tarde. Eu tenho oscilação de energia, como você também deve ter, e essa oscilação de energia eu percebi que às 4 horas da tarde eu tenho muita energia de manhã. Então das 6 da manhã, das 5 da manhã até meio-dia, minha energia é muito alta. Depois eu tenho uma queda de energia e volto às 4 da tarde. Eu comecei a marcar as minhas gravações às 4 da tarde, porque meu nível de concentração é muito alto, por isso meu nível de cognição é muito alto, eu consigo ter uma conexão muito alta com o meu propósito, que é o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui, de tentar transmitir um pouco de conhecimento para você, mas principalmente te fazer pensar em algumas coisas, especialmente em como você está tomando as decisões na sua vida. No sentido de que todas as escolhas que você faz, no tempo que você tem, estão te aproximando ou te distanciando de quem você quer ser ou daquilo que você quer conquistar. E se a gente parar para pensar efetivamente, aquilo que nós queremos ser e aquilo que nós queremos conquistar é o que realmente importa na nossa vida. Então o trabalho é importante para mim? Sim, eu, Stênio, posso dizer. O trabalho é muito importante para mim. Tenho uma série de planos, estou evoluindo e avançando dentro desse trabalho. Mas também, a minha vida pessoal, a minha família é ultra importante para mim. No final das contas, eu faço o trabalho que eu faço pelo propósito que eu atendo e também porque é por quem eu faço. Eu faço para que meus filhos possam me observar trabalhando, me observar como alguém que acredita que o trabalho é um lugar onde a gente pode extrapolar os nossos talentos, é um lugar onde a gente pode colocar os nossos talentos a serviço das pessoas. Eu também trabalho porque, obviamente, eu quero ganhar dinheiro para poder dar uma vida mais confortável do ponto de vista material, isso é legítimo, não é um problema, não é o fim, né? Para mim o trabalho não é esse o fim, mas ele também é um meio, é importante. Então eu preciso automaticamente trabalhar muito bem, mas também ser um bom pai. E ser um bom pai não tem a ver com fornecer só coisas materiais. Talvez essa seja a parte menos importante de todo o trabalho, porque não é disso que os nossos filhos vão lembrar. Nossos filhos vão lembrar do legado que a gente deixa para eles, não da herança que a gente deixa para eles, né? E como o Marco Fabossi, um especialista em liderança, o qual eu sou amigo, gosta de falar, legado é o que a gente deixa nas pessoas, né? E herança é o que a gente deixa para as pessoas. Então, quando eu olho para minha carreira e quando eu olho para minha vida pessoal, eu fico pensando, caramba, que legado que eu quero deixar. O que eu quero deixar nas pessoas quando eu faço esse vídeo? O que eu quero deixar nos meus filhos? O que eu quero deixar na minha esposa? O que eu quero deixar nas relações que eu construo? E para deixar legado, eu preciso efetivamente estar focado. E para estar focado, eu preciso planejar quando fazer as coisas. E é aqui que a gente já faz o recorte para tudo aquilo que eu sempre gosto de dizer dentro dos vídeos aqui no canal, que é olhar para as nossas rotinas, olhar para os nossos rituais.
Quando eu olho para minha balança energética, física, emocional, mental e espiritual, eu olho muito para os meus rituais. E outro dia, em um treinamento que eu dei por 2 dias, eu comentava com os participantes, enquanto eu falava sobre o envolvimento total. Eu falava sobre esse equilíbrio integral e a importância de você estabelecer o que é mais importante dentro desse equilíbrio já logo no começo do dia. Então, eu acordo, né? Antes de eu falar a hora que eu acordo, é melhor eu falar a hora que eu durmo. Eu durmo às 8h15, 8h30, até 9 horas da noite. Eu acordo às 4 horas da manhã, faço 20 minutos de oração, 20 minutos de leitura, depois 1 hora de atividade física, depois fico 2 horas com a minha família antes de começar a trabalhar, efetivamente. E eu trabalho cedo, eu gosto de trabalhar cedo porque a minha cognição é muito alta. Eu não mando mensagem para as pessoas antes das 8, 7h45, mas só para as pessoas que realmente recebem mensagens essa hora e não tem problema com isso. Mas eu faço esses meus rituais para que eu possa ter energia. Então, energia espiritual quando eu faço minha oração de 20 minutos, energia mental quando eu tenho um desenvolvimento intelectual, uma leitura de 20 minutos, energia física quando eu faço atividade física 1 hora todos os dias, e energia emocional quando eu fico com a minha família nas 2 primeiras horas do meu dia antes de começar a trabalhar, que também vai dar fonte para minha energia espiritual muitas vezes, como é quando eu estou em treinamento, como é quando eu estou gravando um vídeo, que eu estou efetivamente colocando para fora, transbordando aquilo que eu mais gosto de fazer, aquilo que eu acredito que tenha sentido na vida das pessoas, aquilo que eu acredito que vai aumentar a consciência das pessoas. Então, quando eu crio esses rituais, eu estabeleço a partir desses rituais rotinas, que é a repetição desses rituais, que tem uma ação, tem um período e tem uma frequência. Então, de segunda a sexta eu faço isso, de sábado eu mudo um pouco o ritual, mas ele se mantém, de domingo eu mudo o ritual. Mas eu faço isso regularmente, de forma consistente. Eu tenho também o ritual para poder transbordar na energia espiritual. Então eu venho gravar vídeos todas as segundas-feiras em determinado horário dentro do estúdio. Então eu estou criando uma consistência a partir de rituais e rotinas que fazem sentido para mim, para me transformar num profissional melhor e também num pai melhor, num marido melhor, num filho melhor. Então eu vou estabelecendo primeiro os rituais, que são repetições, e também olhando para a minha agenda e colocando a minha rotina. Por isso que se você quer ter alta performance sem sacrificar a sua vida pessoal, você precisa começar na sua agenda. E por isso que a rotina é importante. Muitas pessoas acham que a rotina, ela aprisiona, mas na verdade a rotina ela te dá previsibilidade e por isso ela te liberta. Te liberta de pensar em coisas que você tem que fazer no futuro, porque elas já foram planejadas no passado, ou coisas que você tem que planejar no presente, porque elas foram planejadas no passado, e também ela te liberta de você ficar lidando só com o que é urgente. Então, quando eu olho para minha semana e conversava com uma amiga minha sobre isso. Quando eu olho para a minha semana antecipadamente, eu consigo saber quais são as coisas importantes que eu quero colocar na minha agenda. Do ponto de vista de trabalho, quais são os blocos de tempo que eu vou colocar lá? Do ponto de vista de relações, então eu vou colocar os horários de almoço. Hoje, enquanto a gente saía da escola e comentava com alguns amigos que a gente ia almoçar com o nosso filho para comemorar o fim das provas, uma outra amiga nossa também falou que hoje eles iam almoçar com o filho também para comemorar o final das provas. Então criaram um ritual de final de prova, que acontece uma vez a cada 3 meses. Então você vai estabelecendo esses rituais e a partir desses rituais você vai colocando na sua agenda. E a sua agenda vai construindo a sua rotina. Você precisa ter os blocos de tempo, você precisa ter os momentos de pausa, você precisa ter os momentos de acompanhamento com a sua equipe. Então pensa no seu trabalho. Quais são as coisas mais importantes? Eu preciso pensar na estratégia do negócio, eu preciso pensar nos próximos passos, eu preciso trabalhar focado em algumas coisas importantes que só dependem de mim e que só podem ser feitas por mim, eu preciso de tempo para as pessoas, literalmente na agenda, para desenvolver as pessoas, eu preciso de tempo de networking, eu preciso de tempo para desenvolver as pessoas, eu preciso de tempo para criar relações de confiança com as pessoas. Existe uma série de atribuições que o empresário, o empreendedor, o profissional liberal precisam ter, o executivo, o líder, para que esse trabalho seja muito bem feito. Essas coisas precisam estar na sua agenda, porque se não estão na sua agenda, não são importantes para você efetivamente, ou não demonstram que são importantes para você. E do ponto de vista pessoal, aquilo que é importante para você também precisa estar na sua agenda. O tempo para os seus filhos, o tempo de almoço, o tempo para sua esposa, tem tempo para tudo desde que você tenha na sua agenda. Não é uma coisa aleatória, é planejado, e se é planejado antes.
Por isso que quando nós temos um backlog inteligente, a gente consegue entender quais são os projetos que nós temos. Por isso que quando a gente tem uma ordem do dia, a gente sabe quais são as tarefas de cada dia, com os prazos de cada dia, com os responsáveis de cada tarefa, cada projeto. A gente se sente e fica, de fato, muito mais no controle, com muito mais previsibilidade e começa a fazer escolhas conscientes em relação ao nosso tempo. Veja, quando nós falamos do tempo, é natural que nós tenhamos que lidar com cronos, com as horas, com os minutos, com os segundos, o tempo está passando. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos olhar para esse tempo de um jeito mais consciente. E por isso a tríade das escolhas conscientes que eu trago dentro da metodologia do método Ordem no Caos é você olhar para essas escolhas cada vez mais conscientes para que essas escolhas te aproximem de quem você quer ser dentro do tempo que você tem. Porque nós temos um tempo só, 24 horas. Inclusive, se a sua rotina está bagunçada e você quer uma análise individualizada minha, clica no link aqui embaixo e marque uma sessão comigo de diagnóstico da sua rotina. Eu quero avaliar a sua rotina e entender o que pode ser mudado já para que você tenha mais tempo, para que você, com esse tempo, tenha mais foco, com esse foco, mais eficiência, tendo a sua performance profissional mantida sem precisar abrir mão da sua vida pessoal. Então, quando eu olho para as minhas escolhas conscientes, eu começo a enxergar a minha rotina de um jeito muito mais proposital, ou seja, com muito mais propósito, muito mais alinhada aos meus valores, muito mais alinhada àquilo que eu quero conquistar, muito mais alinhada às minhas metas e aos meus objetivos. Só que o que me atrapalha nesse processo? Reuniões sem propósito, microgerenciamento que eu quero fazer no time porque eu não tenho confiança no time, porque eu não estabeleci relações de confiança. Também o que me atrapalha é multitarefa. O que me atrapalha é não conhecer processos de otimização e eficiência, processos até tecnológicos. Estava aqui no estúdio e estava marcando os próximos horários. E aí algumas técnicas muito simples que vão otimizando o nosso tempo no dia a dia. Então estava marcando os horários, aí a pessoa que estava marcando o horário para mim estava clicando em cada dia e colocando a agenda lá, a data. Aí eu virei e falei assim, ó, se você clicar em 3 pontinhos, você consegue duplicar e vai fazer esse trabalho de forma automática. Então duplica, próxima data, duplica, próxima data. Então o que ela estava gastando 30 segundos, 40 segundos em cada agenda, ela começou a gastar 3 segundos para marcar a agenda. Então existem pequenos hackzinhos que a gente pode fazer e também principalmente a questão da multitarefa, de não acreditar que a multitarefa é a solução para a gente dar conta de tudo. E a multitarefa não só no trabalho, mas a multitarefa entre trabalho e vida pessoal. A clássica multitarefa entre trabalho e vida pessoal é quando a gente está com os nossos filhos, quando a gente está com a nossa esposa, com o nosso marido e a gente está tentando resolver coisas do trabalho no nosso celular. E a gente fala, não, rapidinho, só mais uma coisa aqui, espera só um segundinho que eu já vou resolver, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí a gente não está dando atenção para ninguém. A gente está sem foco. E o foco é o que nos dá o resultado. Então, se efetivamente você quer ter resultado sem abrir mão da sua vida pessoal, você precisa tocar as coisas de maneira focada. E para tocar de maneira focada, precisa ser antes organizada. Porque como é que você vai colocar atenção em uma única coisa se tem uma emergência, um incêndio acontecendo na sua cabeça? Fico pensando quando eu venho aqui nesse estúdio e gravo por 2 horas. Fico aqui 2 horas gravando. Claro que várias coisas vão acontecer durante essas 2 horas, mas antes dessas 2 horas já estava tudo organizado para que eu não tivesse que fazer nada durante essas 2 horas, até porque eu estou aqui olhando para esta câmera, entendendo que eu estou olhando para os seus olhos e que você está prestando atenção em mim. Se você está ouvindo esse áudio na academia, tudo bem, mas você pode estar perdendo partes importantes porque não está 100% concentrado aqui na minha explicação, na minha reflexão. É uma escolha que você faz. Se você está vendo esse vídeo quando você está jantando, almoçando, também é uma escolha que você faz. Esse vídeo é para durar 20 minutos, 20 e poucos minutos, e cada vez mais ele vai ser curto desse jeito. Entre 20 e 30 minutos. Para quê? Para que você reflita comigo. Precisamos exercitar o foco para que nós desempenhemos alta performance no trabalho, na vida e em qualquer área da sua vida. Se eu estou na academia fazendo de qualquer jeito a minha atividade física, eu não estou tendo o melhor desempenho ali. Ah, Estênio, mas eu quero fazer academia com música. Música tudo bem, porque não tira o seu foco. Agora, você está tentando se concentrar em uma coisa que eu estou dizendo, ao mesmo tempo que você está fazendo uma atividade física. Tudo bem que a atividade física é mecânica, mas percebe que se você estiver focado e focada, concentrado naquela repetição, até aplicando o que meu amigo Dan Porto fala de mindfulness dentro da atividade física, se concentrando em cada pequeno músculo que está sendo contraído na sua atividade física, eu garanto para você que a sua atividade física vai ser muito melhor.
do que se você estiver prestando atenção em mim e fazendo atividade física. Então reserve 20 minutos na sua semana para assistir esse vídeo, refletir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, fazer um estudo de fato daquilo que você está fazendo. E eu digo isso também porque a questão da organização da agenda é importante para a gente colocar o nosso foco naquilo que importa para nós. Eu estou em um momento da minha vida que eu estou buscando muito estudar filosofia. Estou muito interessado nessas questões de vida, em como as coisas se desenvolvem, e eu já entendi que eu preciso reservar pelo menos 1 hora por dia para estudar filosofia. Estênio, mas você tem 1 hora por dia? Que privilégio! Eu não tenho 1 hora por dia. Eu não tenho hoje. Mas se algo é importante para mim, eu olho para minha agenda e falo o que vai sair agora para que algo mais importante entre. E por isso eu não posso perder tempo com reunião, que não tenha propósito, com coisas que não me aproximam de quem eu quero ser e do meu negócio, de treinamentos até, de mentorias. Às vezes as pessoas marcam comigo sessões estratégicas, sessões de diagnóstico e elas não aparecem. Essas pessoas não merecem a minha atenção efetivamente. Porque se elas não querem resolver o problema, o que eu posso fazer? Nada. Então eu preciso cada vez mais valorizar meu próprio tempo, priorizar a mim mesmo. Isso não é egoísta, galera. Você precisa priorizar a si mesmo e as pessoas com quem você mais se importa. Isso tem a ver com seus filhos. Isso tem a ver com a sua família, isso tem a ver com seus amigos, isso tem a ver com você, com o seu autocuidado, quanto tempo você investe em autocuidado todos os dias. Então, a grande questão quando a gente fala de performance sem sacrificar a vida pessoal, não é sobre fazer tudo. É fazer as coisas que importam para você, as coisas que mais importam para você, e essas coisas estão ligadas e alinhadas aos seus valores. Família, saúde, trabalho, ética, justiça, todas as coisas que são valorizadas por você. E fazer essas coisas principalmente com foco, clareza, porque é o foco da clareza, e leveza. Leveza em que sentido? Porque quando você escolhe fazer uma coisa, necessariamente você está desescolhendo outra, dizendo não para outra, não, para uma série de outras coisas. E tá tudo bem. Ninguém dá conta de tudo. Então, naquele caso da minha mentorada, por exemplo, que sofre uma pressão interna muito grande de ser uma mãe perfeita, o que eu digo para ela é: a perfeição ela não existe, ela é utópica. Você vai ser a melhor mãe que você pode ser no contexto que você tem, organizando as suas atividades, organizando a sua agenda, colocando tempo para o que é importante para você, então o trabalho é e a maternidade é, ativando eventual rede de apoio que você tenha para te auxiliar, mas você fazendo o papel principal de mãe e você fazendo o papel principal de profissional. É fácil? Não, não é. Claro que não. Não é fácil, não é simples. É complexo e por isso precisa de método. E se você quiser aprender o método, marca a sua sessão de diagnóstico comigo. A gente olha para a sua rotina e a partir desse olhar da sua rotina, a gente vai construir um plano factível dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, curta esse vídeo, comente o que você achou, dê o seu feedback, compartilhe com mais pessoas, venha com essa reflexão para mim, agende a sua sessão de diagnóstico de rotina e nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus e calma, a coisa vai dar certo. É só olhar o método, é só ter paciência e seguir. Tamo junto e até o próximo vídeo.